Olá pessoal, bom dia. Quero mais uma vez compartilhar com vocês um devocional que se encontra na carta aos Romanos, capítulo 1, verso 18, que diz assim: Deus, entretanto, mostra do céu a sua ira contra todos os homens pecadores, maldosos, que repelem a verdade em troca de injustiça. Paulo diz aqui para a igreja de Roma, para os cristãos que se encontram em Roma, dizendo a eles que Deus ira contra todos os pecadores, perversos, maus. Esses causam a ira de Deus. Se a gente olhar na história, sempre Deus irou para aqueles que rejeitaram a sua verdade, rejeitaram o seu evangelho. Se a gente vê na história, como eu disse, na época do dilúvio, todos rejeitaram a palavra de Deus. E Deus irou-se e mandou o seu dilúvio para acabar, destruir a humanidade daquela época. Por causa das suas perversidades, das suas maldades, que chegou ao céu. E eles não quis se arrepender de ouvir Noé pregar o evangelho da sua época, o pregoeiro da justiça. Deus, com o tempo, dê mais uma chance a eles, e eles continuam a fazer o pecado, praticar o pecado e viver no pecado. Aí veio lá na cidade Sodoma e Gomorra. Deus também enviou mensageiros, pregou o evangelho da sua época e todos repeliram, todos negaram o evangelho da sua época. Deus destruiu Sodoma e Gomorra. E assim hoje não é diferente. Hoje muitas pessoas estão rejeitando o evangelho, estão resistindo à palavra de Deus. Mas um dia virá essa ira de Deus novamente. Pedro diz que essa ira não virá mais como veio da época da água, do fogo, mas será como fogo. As nuvens se transformarão em fogo e cairão do céu. Então, para que você venha se livrar dessa ira, é somente através do Evangelho. E Deus ainda continua usando os seus pregoeiros do Evangelho para que aqueles que receber o Evangelho de verdade, de fato, viver este Evangelho, praticar esse Evangelho, permanecer nesse Evangelho que é Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, ele livrará da ira vindoura de Deus. Então, como diz o apóstolo Paulo, verso 18, Deus, entretanto, mostrará do céu a sua ira contra todos os homens pecadores, maldosos, que repelem a verdade em troca da justiça. Essa injustiça que é da humanidade, que é do próprio do homem, eles procuram viver a sua injustiça, as suas práticas ilegais diante dos olhos de Deus. Por isso, receba o Evangelho. Vive este Evangelho que está sendo pregado mais de 5 mil anos, mais de 10 mil anos atrás. Esse Evangelho Paulo prega para a igreja de Roma. Ensina a eles para escapar da ira vindoura do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. Simplesmente receba, vive este Evangelho, que você livrará da ira de Deus vindoura que virá. Então vive, pratica esse Evangelho, aceite esse Evangelho em nome de Jesus Cristo, que você conhecerá a paz, a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.